crianças do segundo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências, tá bom? Nós vamos para a nossa aula de número 5. Então, peguem lá o livro de ciências de vocês e abram na página de número 26 e 27, tá bom? Vamos começar a falar sobre um novo assunto. Vamos falar sobre os animais silvestres e os animais domésticos. O que vocês sabem sobre animais silvestres e domésticos? Vocês já ouviram falar nessas palavrinhas? Então, vamos aprender. Acompanhem aí comigo. Então, galerinha, vamos falar primeiro dos animais domésticos, tá bom? O que seriam os animais domésticos, professoras? Os animais domésticos são aqueles que vivem na nossa casa, tá bom? Como os nossos cachorros, gatos, tá bom? Todos eles são animais domésticos. Mas primeiro prestem atenção aqui. Como aconteceu para esses animais serem domesticados? Antigamente, o que acontecia? Os animais eles viviam soltos nas florestas e nas matas, tá? Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Os homens eles começaram a amansar esses animais, o que tornou possível o quê? Um convívio entre o homem e o animal, tá bom? Além disso, os homens utilizaram esses animais para quê? Para o transporte, para a alimentação, para o trabalho e também para a própria companhia deles. Então, tudo isso tornou o quê? Os animais domesticáveis, tá bom? Então, alguns animais eles foram adestrados e aprenderam a obedecer, como quem? Como os cães e os cavalos, tá bom? Eles foram animais que eles puderam ser o quê? Domesticados e aprenderam o quê? A obedecer os homens, tá bom? Por exemplo, o cachorrinho. O cachorrinho ele é um animal o quê? Doméstico, tá? Ele foi o quê? Ele foi domesticado, ele foi amansado e aprendeu a conviver com quem? Com nós, seres humanos, tá bom? Só que a gente tem que ter alguns cuidados com esses animais domésticos, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que vacinar esses animais, a gente tem que cuidar deles com amor e afeto e cuidar também da higiene, porque se a gente não cuidar da higiene desses animais, eles podem ter o quê? Algum tipo de doença que pode ser o quê? Transmissível para nós, seres humanos, tá bom? Então, nós temos que ter todos esses cuidados com os animais domésticos, tá bom? Além dos animais domésticos, gente, a gente tem também quem? Os animais silvestres, ok? Falando agora em animais silvestres, eles são o contrário dos animais o quê? Domésticos. Os animais domésticos são aqueles que foram domesticados e podem viver nas nossas casas. Já os animais silvestres, eles vivem livres nas florestas, nas selvas e nos desertos e por aí vai, tá bom? Então, eles vivem livres, por isso que eles são ditos animais silvestres, ok? Esses animais silvestres, eles podem ser muitas vezes caçados, presos e domados, mas isso gera muito sofrimento a esses animais. Hoje em dia existem diversas leis que protegem esses animais e existem também ONGs que são protetoras desses animais para poder evitar que aconteça o quê? Essas caçadas e essas prisões desses animais silvestres, tá bom? Além disso, é um crime a captura e a criação de animais, porque eles são silvestres, então eles têm que viver livres e soltos na natureza, tá bom? Mas eles podem ser mantidos em locais como quem? Como os zoológicos, como os museus, como os bosques. Aqui em Belém a gente tem o quê? A gente tem um museu, a gente tem um bosque. Toda vez que a gente vai lá, a gente vê diversos animais silvestres, não é mesmo? Então, eles estão lá porque é um local o quê? É um local adequado e é parecido com o ambiente que eles tinham na natureza, tá bom? Então, para esses animais viverem nesses ambientes como os bosques e os museus, esse ambiente tem que ser bem parecido com o lugar onde ele morava antes, tá? E ele tem que ser bem alimentado, ele tem que ter um veterinário para cuidar da saúde dele e também ter os cuidados de higiene no local onde ele vive, para ele poder não adoecer e viver muito tempo, ok? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter com quem? Com os animais silvestres que não podem estar livres e soltos na natureza, tá bom? Aqui nós temos a imagem de um tatu-bola. Olhem aí no livro de vocês. O tatu, ele é um animal que ele é o quê? Que ele é silvestre, que ele vive solto na natureza. Mas a gente pode ver eles também aonde? Nos zoológicos, nos museus e nos bosques, tá bom? Então, esse foi o assunto, falando sobre animais domésticos e animais silvestres. Não esqueçam, animais domésticos são aqueles que vivem aonde? Na nossa casa e que foram o quê? Domesticados. Já os animais silvestres, eles vivem livres e soltos na natureza, tá bom? Agora a gente vai fazer a atividade do livro, tá bom? Peguem aí, acompanhem e vamos responder. Vamos para a primeira questão. Leia com atenção as cantigas populares. Cantiga 1. Atirei o pau no gato. Bora lá.
Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicacá admirou CC. Do berro que o gato deu. Miau. Essa é a primeira cantiga. Bora ver a cantiga de número 2. Não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, porque isso só não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Miau. Então, essa foi a cantiga 1 e a cantiga 2. Bora ver o que ele quer na segunda questão. Em qual das cantigas há maus tratos de animais? Qual das cantigas? Na número 1 ou na número 2? Na cantiga número 1, né? Porque na cantiga número 1 ele diz o quê? Atirei o pau no gato, né? Já na cantiga número 2 ele diz que não é para fazer isso, né? Então a resposta é cantiga número 1, tá bom? Vamos ver a terceira questão. O animal da cantiga é doméstico ou silvestre? O gatinho, ele é o quê, gente? O animal, ele é o quê? Doméstico. O gato é um animal doméstico, tá bom? Ponham aí a resposta. 4. Quais são os cuidados que devemos ter com os animais domésticos? O que a gente tem que fazer com os nossos animais que vivem nas nossas casas, hein? Devemos o quê? Vaciná-los, cuidar deles com afeto e higiene para evitar o quê? Doenças, tá? Então, coloquem aí essa resposta na quarta questão, tá? Vamos ver a quinta questão. Numere corretamente. 1 se for animal doméstico e 2 se for animal silvestre, tá bom? Cachorro, ele é o quê? Ele é animal doméstico ou silvestre? Ele é um animal doméstico, então a gente vai colocar o número 1. E o urso? 2, né? O urso é um animal silvestre, ele vive livre, não é? E o cavalo? O cavalo, ele é o quê? Ele é um animal que foi domesticado, não é? Então a gente põe 1. E o elefante? 2, né? Porque o elefante é um animal silvestre, tá? E o hamster? O hamster, gente, ele pode ser tanto doméstico quanto silvestre, tá bom? Então a gente põe 1 e 2, tá bom? E o leão? O leão é o número 2, porque o leão é um animal silvestre, ele vive livre, né, na natureza. E o papagaio? O papagaio, ele também pode ser doméstico ou silvestre, então a gente põe 1 e 2, tá bom? A onça, ela é um animal o quê? Ela é 2, é um animal silvestre, tá bom? Ponham 2. E a girafa? Também é um animal silvestre, então coloquem aí 2, tá? E por último, o macaco também é um animal silvestre, então a gente vai colocar número 2, tá bom? Então essa é a sequência correta da quinta questão, tá? Vamos para a última questão, que é a sexta. Circule os cuidados que devemos ter com os animais domésticos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com os animais domésticos? Alimentá-los bem, então a gente vai circular essa. Cuidar da higiene deles, também circula essa. E deixar sempre à disposição o quê? Água limpa para eles beberem. Então a gente vai circular essas 3, ok? Então esse foi o nosso exercício, bem fácil, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada pela atenção de vocês, crianças, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!